Boa noite, pessoal. Tenho o prazer de compartilhar com vocês mais uma live, Amigas e Suas Vivências, com base no tema Resiliência. E nossa convidada já está presente, pastora Ivanilda. Ela vai estar compartilhando hoje uma de suas experiências. Bom, estamos nessa época, então o tema dessa live, Amigas e Suas Vivências, o tema desta noite está baseado em resiliência. Por que eu escolhi esse tema para hoje? Estamos vivenciando um contexto de uma crise mundial, amados, com a pandemia da Covid-19. Mas sabemos que adversidades, provações, desafios enfrentamos ao longo de toda a nossa vida. Portanto, precisamos ser resilientes, ou seja, ter habilidade para superar essas adversidades da vida. Então, a nossa convidada de hoje vai estar compartilhando uma de suas experiências de superação. Eu vou já falando um pouco trazendo algumas considerações sobre resiliência. O que é que vem a ser resiliência? Então, resiliência é a capacidade que o indivíduo tem de se recuperar de uma adversidade, encontrando assim determinação para seguir em frente, ou seja, para prosseguir. É a habilidade de superar adversidades. Quando nós pensamos nessa palavrinha, superar, né? Então, quando eu falo que resiliência é a habilidade de superar adversidades, me chama a atenção aqui, eu quero ressaltar a palavra superar. Se formos no dicionário, né, Dani? Se formos no dicionário, superar significa alcançar vitória sobre algo ou sobre alguém. Ou seja, é um ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior à mesma. Todavia, na psicologia, superação se mostra como resiliência. Ou seja, superação é vencer as adversidades sem ficar permanentemente abalado por elas. Então, mais amado, por que precisamos desenvolver resiliência? Qual a importância de desenvolvermos a resiliência? Então, esses contextos que enfrentamos de adversidades nos trazem um impacto marcante, tanto em nosso emocional, como em nosso mental e físico, e na nossa vida como um todo. Então, desenvolver resiliência nos traz condições psicológicas como habilidades e competências que são fundamentais para quê? Para que possamos nos recuperar justamente após essas adversidades. Então, a importância de desenvolvermos resiliência. Então, voltando a falar um pouco, então nós precisamos, amados, por que precisamos desenvolver resiliência? Que é o tema dessa live. Para saber lidar com nossas emoções, com os problemas. Quantas pessoas que têm dificuldade de mudanças, de superar alguns obstáculos, de resistir à pressão do dia a dia, situações adversas como estresse, evento traumático, tudo isso são pressões sobre as nossas vidas. Então nós precisamos superar tudo isso sem entrar em um surto psicológico, emocional ou físico. Então as pesquisas, elas apontam o seguinte, que pessoas resilientes são capazes de acreditar em si mesmos e em sua capacidade de gerenciar os desafios da vida de uma maneira eficaz. Ou seja, as pesquisas apontam que pessoas resilientes, olha só a importância, têm uma visão otimista, desenvolvem e mantêm com isso também relações positivas, relações saudáveis. E pessoas resilientes vivem vidas mais significativas. Olha a importância de se desenvolver a resiliência. E nessa noite, a nossa convidada vai estar justamente trazendo uma experiência de vida baseada em uma superação, um obstáculo, um problema, uma dificuldade, uma crise que ela passou na sua vida e ela conseguiu superar. Ou seja, ela demonstrou ser uma pessoa resiliente. Então, nós vamos aprender nesta noite com essa palestra, vamos aprender nesta noite com esse relato, com essa experiência que a nossa amada vai estar trazendo
sobre como superar resiliência. E algo muito importante que eu quero frisar para vocês é o seguinte: resiliência é uma característica que pode ser amplamente desenvolvida. Olha que coisa boa! Pode ser amplamente desenvolvida, ou seja, ela não pode ser pensada como um atributo inato ao ser humano. Não, ela é um processo interativo, olha que interessante, entre a pessoa e o seu meio. Então, é algo assim muito individual, ou seja, de acordo com os fatores estressantes da vida, cada pessoa responde de uma forma diferente. Então, por isso, a resiliência resulta de quê? Da combinação entre os atributos da pessoa, que são inerentes a essa pessoa, próprios dela, e o seu ambiente, o contexto que ela está inserido, ou seja, o contexto familiar, social, cultural. E um fator, eu pesquisando, eu gosto muito de pesquisar, então olha só algo interessante. Então olha só, gente, muito interessante para vocês que têm filhos, tá? Crianças. As pesquisas apontam o seguinte, que a resiliência, ela está vinculada, ela está associada com a autoestima. Então, daí a importância de se trabalhar com as crianças para desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ser resiliente. Porque uma criança, quando ela tem uma boa autoestima, ela vai se tornar um adulto com capacidade para desenvolver uma boa resiliência, certo? Ou seja, aquela criança tem que ser preparada para saber lidar com as frustrações, ultrapassar os obstáculos que vão surgir na vida. Então, muitas vezes, né, mamães que estão aqui nos assistindo, nós tentamos, de certa maneira, proteger nossos filhos, evitar que eles sofram, mas as frustrações são necessárias serem experienciadas pelos nossos filhos, para que eles saibam lidar com as frustrações, saibam ultrapassar obstáculos que vão surgindo na vida. E cada vez que a criança, ela vence um desses obstáculos, e de acordo com o que essa mãe, esse pai passam para ela de positivo, elas vão tendo uma autoestima boa e, consequentemente, irão se tornar num adulto com uma boa capacidade de resiliência. Olha só que interessante. Então, amados, quanto mais resiliente você for, ou seja, quanto mais capacidade você tem de superar as adversidades, mais fortemente você vai estar preparado para isso, para essa vida, porque esse contexto que nós vivemos, enfrentamos diretamente obstáculos, desafios. A nossa vida é um constante desafio, concordam comigo? Então, nesse contexto, a resiliência é o quê? O que eu posso dizer da resiliência? Que ela é uma força vital através da qual conseguimos superar as adversidades. E olha só, e lutamos ainda, temos possibilidade de lutar em busca de uma autorrealização. Então, viram só a importância da resiliência? Mas eu quero convidar agora a nossa convidada de hoje, a pastora Ivanilda Stedley. A pastora Ivanilda Stedley, ela vai nos estar relatando uma experiência de superação de uma pessoa resiliente. Ela é graduada em serviço social, é pastora da Igreja Batista Manancial em Vilhena, Rondônia, esposa do pastor Stedley, pastor presidente da Igreja Batista Manancial em Vilhena, Rondônia. Tive o prazer de ser pastoreada pelos mesmos e é um prazer receber a Ivanilda aqui nesta noite, a minha amiga de muitos anos. Deixa eu chamar. Você me chamou para participar das suas lives. É um prazer recebê-la aqui hoje também. Amém, minha querida. Boa noite. O prazer é todo meu, viu? Fico muito feliz em poder participar desta live tão maravilhosa. Pois é, e eu falei que você é graduada em serviço social, é pastora, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua vida pessoal, familiar, para que algumas pessoas aqui não lhe conhecem, né? Sim, verdade. Então, eu sou casada com o pastor Stedley, já vai para quase 25 anos, né? Temos 24 anos aí de caminhada juntos. Temos uma família linda, 3 filhos, Gabriel com 22 anos, o Daniel com 18, a Rebeca 16 anos, e pastoreamos a Batista Manancial, e somos, assim, uma família abençoada por Deus. Sou grata pela minha família. É uma família linda. Amém.
É uma linda família. Graças a Deus. Graças a Deus. Tive o prazer de conhecer. Graças a Deus. Então, eu gostaria assim, que você trouxesse, eu sei que você tem muitas experiências, nós somos amigas há muitos anos, tem acompanhado a sua história, uma verdadeira guerreira, batalhadora, uma mulher resiliente. Por isso eu selecionei você para nesta noite estar nos trazendo um relato de uma experiência vivenciada por você, e até dei um toque, não sei se você escolheu outra, mas eu sei de um episódio da sua vida, de uma perda de alguém muito precioso para você, mas que você superou. Tanto superou que hoje está aí, esta mulher batalhadora, guerreira, vitoriosa, resiliente. Graças a Deus, é verdade. Nós temos uma caminhada muito linda de amizade, né, Vera? Sim. Muitos anos e você conhece toda a minha história. Eu gostei muito dessa introdução que você fez aí sobre resiliência. E antes de eu começar a falar sobre o que eu vivi, como eu superei, eu quero citar duas frases aqui que eu achei super interessante para fazer a introdução do que eu vou compartilhar com vocês nesta noite. Então, a primeira frase diz o seguinte: não construa um muro ao redor do seu sofrimento. Ele não vai te proteger, vai te impedir de sair. Achei muito interessante. Interessantíssimo, interessantíssimo. Amei essa frase. Pois é, muito, muito interessante. E o outro é assim: não permita que suas emoções tomem suas decisões. Peça ajuda ao Espírito Santo e use a sua criatividade. Uau, maravilha, né? Uau, maravilhoso. Muito Fechou. Bom, muito bom. Então, aos 19 anos de idade, eu fui mãe e com 4 anos de vida do meu filho, né? Ele tinha mais ou menos 4 anos. O Senhor o recolheu, ele veio a óbito. Então, foi 1996, 7 de dezembro de 1996. Eu tive esta perda, foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. E aquele tempo, né, Vera, não se falava em terapia, quase não se falava. Somente era um tabu, não tinha também, assim, tantas oportunidades como hoje esta geração tem, de terapia, psiquiatra, enfim, esse subsídio, né? Certo. Então, eu fiquei muito perdida, porque é uma dor terrível, a dor da perda, porque, na verdade, ninguém nasceu para perder, né? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Você observa uma coisa: o bebê, quando nasce, ele chora. Por que será que ele chora? Porque ele está perdendo o seu lugar. Sim, que ali aquele aconchego. Exatamente. Sim. Ele chora porque ele está perdendo. Então, ninguém nasce. Deus não nos fez para perder. Mas, enfim, faz parte do processo do ser humano, a questão da perda. Sim. Nós não estamos preparados para perder, sim, sabe? Por mais que temos que enfrentar a perda, mas nós não estamos preparados para a perda. Mas doloroso. É um processo. Mas graças a Deus que nós temos a ajuda do Espírito Santo, nós temos Jesus, nós temos os paliativos, os subsídios para nos ajudar nesse processo. Sim. Então, eu passei por uma dor terrível, muito grande, que, olha, é terrível. Só quem passa conhece e sabe dizer quão tão grande é essa dor. É inexplicável. Não tem uma definição assim. É inexplicável a dor da perda. Não tem como assim definir essa dor. Só quem passa sabe. Né? Exatamente. Eu perdi meu filho, ele tinha 4 anos de idade e foi assim, o momento mais terrível da minha vida. Depois que aconteceu a perda, eu passei pelo momento de luto. Então, assim, nesse processo é que caiu a ficha, porque a questão da saudade, você vai passando dias e dias e dias, e os primeiros dias você pensa que a pessoa vai chegar a qualquer momento, vai voltar, que é muito cedo, muito recente, mas os dias vão se passando e não muda, aí você percebe que aquilo é uma ilusão, que não vai chegar, que não vai mudar aquele quadro. Então, a gente começa, então, a enfrentar o processo da dor.
E nesse período eu tive depressão, que foi um cansaço emocional que eu tive, foi um cansaço, um esgotamento físico, mental, emocional. Todo sentido. E como não tinha terapia naquele tempo, igual você fez aí a definição de resiliência, que é amplamente, né, desenvolvida individualmente. Sim. Então, eu busquei, eu pensei assim, na minha vida, bom, a vida tem que continuar mesmo. Eu muito nova, e assim, eu não sabia o que fazer, mas eu parei um pouquinho e pensei assim, a vida tem que continuar. E mesmo com a dor, eu pensei assim, eu olhei ao meu redor, observei o comportamento das pessoas, interessantíssimo. Interessante. As pessoas que estavam ao meu redor, eu passei a observá-las e criei assim, uma ideia de que é esse tipo de pessoa que eu vou seguir, que eu quero seguir. Vamos dizer assim. Como você foi dando passos que estão dentro justamente como se desenvolver resiliência. Exato. Então, aí eu olhei assim, pessoas, o comportamento das pessoas, aquele comportamento que você sabe, que é aquele que eu tracei um perfil, esse tipo de comportamento que eu quero seguir como a ajuda, né? Então eu me aproximei de pessoas que tinham palavras de alento, palavras assim que vinham, sabe, confortar, consolar, que estivesse comigo, que entendesse a minha dor. E assim eu tive pessoas ao meu lado com este perfil. E assim foi me ajudando. E a primeira coisa que eu pensei foi em Deus. Eu pensei assim, poxa, a única pessoa que pode me ajudar no meu interior é Deus. Então eu parti para essa caminhada de uma vida espiritual, construir uma vida espiritual, busquei. Até porque eu nasci num lar onde Deus, a minha família tem uma reverência, tem temor a Deus. Então nós crescemos conhecendo quem é Deus, conhecendo a sua força, quem Ele é e o seu poder. Interessante. E então os meus pais nos ensinaram isso muito cedo. E eu parti então para conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E Jesus então foi, principalmente no início, claro que ele até hoje para mim, eu sirvo ele de toda a minha força, de todo o meu coração, porque ele curou a minha dor, né? Ele curou a minha dor, ele consolou, me deu forças para recomeçar a minha vida. Então eu fui buscando a minha vida espiritual, fui buscando em Jesus e tracei esse perfil de vida para mim, conhecer a Jesus, buscar a Jesus e estar perto de pessoas de sucesso, que é algo que eu gosto muito, que eu escolhi para a minha vida, é estar perto de pessoas de sucesso, olhar para pessoas de sucesso. Então, eu vou aprender com essa pessoa bem-sucedida, é nessa pessoa que eu quero colar, é para essa pessoa que eu quero olhar, é para essa pessoa que eu quero aprender, sabe? Então eu fui traçando, eu fui caminhando nisso, sabe? E estando sempre perto de pessoas sábias, pessoas que, quando as palavras saem de sua boca, são palavras para edificação, para crescimento. Eu fiz, na verdade, isso na minha vida. Eu fiz uma peneirada, dei uma peneirada, né, nessa questão de relacionamentos. E isso foi me ajudando, foi me fortalecendo. Então você vê que há mais de 20 anos essa história, Deus me deu assim a oportunidade de recomeçar. E nesse período de dor, nesse processo, eu tenho uma amiga que hoje ela mora em Porto Velho, e ela me disse o seguinte, ela disse assim, Vanil, vamos fazer uma atividade física? Vamos fazer uma hidroginástica, olha só. E eu comecei a fazer hidroginástica, eu comecei a fazer uma atividade física, e ela ia comigo. Olha que interessante.
Lembra do tripé Então, que eu falei para você? exatamente. Eu não esqueci desse tripé. É a atividade física, a alimentação e o sono, né? Muito bem, muito bem. Aí você está colado. Então, isso foi me ajudando bastante. Eu não quis entrar para medicação, não fiz nenhum uso de medicação, não sou contra quem faça, não sou contra, Sim. Mas naquela época eu cheguei até a fazer uma consulta com um cardiologista que me deu ataque cardíaco, né? Síndrome do pânico, me deu ansiedade. E eu lembro que eu fiz a consulta, o médico passou o remédio, mas eu optei por não tomar. Eu optei em fazer uma atividade física e estar perto de pessoas, pessoas bem-sucedidas, pessoas que quando sai uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação, uma palavra para avançar, para ir para frente, sabe? Sim. Então eu procurei ter amizades assim. Certo. E aí a questão aí foi vindo aquela alegria, foi vindo aquele ânimo dentro de mim. A partir do momento que eu aceitei a situação também, tem isso, né? Que quem passa por isso tem que aceitar. Tá. Eu aceitei a situação e fui ali buscando. E aí a questão do recomeço, quando foi para eu ter, então, o meu segundo filho, que é o Gabriel, nasceu o Gabriel, um filho muito lindo, mas aí veio a questão da mente. A questão do medo de perder. Aquilo foi muito terrível também, angustiante na minha vida, sabe? Porque eu tinha medo de perder. Foi uma batalha, foi algo assim que eu tive que lutar mesmo. Foi essa questão, o medo de perder. E eu fui buscando, trabalhando isso na minha mente, sempre buscando a Deus, orando, lendo a palavra, cuidando da minha vida espiritual, cuidando das minhas amizades, cuidando do meu corpo, do físico, né? Fazendo uma atividade física, e fui colocando a palavra, pensamentos positivos que a palavra nos dá essas palavras, né? Palavras sobre identidade, quem eu sou, quem é Deus, como Ele me fez. E eu fui trabalhando isso e fui lendo texto. Por exemplo, um texto que me ajudou muito foi a história de Ana, quando Ana teve Samuel, que ela fez a oração, que ela entregou para o Senhor. A outra história também da Bíblia que eu acho muito interessante foi quando José foi vendido por seus irmãos, lá no capítulo 41 de Gênesis, e ele estava no cárcere, e um dia Faraó mandou chamá-lo. Sim. Aí diz a palavra que, versículo 14, diz assim: então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, ou seja, do cárcere, né? E olha só a atitude de José, né? Ele barbeou-se e mudou seus vestidos. Olha só, ele mudou de aspecto, ele barbeou, imagina, ele estava todo, a barba grande, uma roupa suja, rasgada, mas quando ele saiu dali, ele mudou a sua aparência, ele mudou o seu aspecto. Eu acho muito interessante. E outra também, a história foi de Davi. Davi, quando perde o seu filho, ele estava ali jejuando, implorando a Deus pela vida do filho, mas um dia ele recebeu a notícia que o filho havia sido morto, estava morto, a criança. Então, Davi se levantou da terra, que ele estava prostrado, levantou-se da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos. Olha só, ele se lavou, ele se ungiu, mudou de vestidos, mudou seus vestidos, suas roupas, e ele foi comer. Então, olha a atitude de Davi, né? Então, assim, foi esse período, esse processo que eu passei. E o Senhor foi dando força, foi me dando graça. Eu tive, então, a oportunidade de recomeçar na área da maternidade. Deus me deu 3 filhos saudáveis, filhos maravilhosos. E Deus me curou. Ele trouxe uma cura que, olha, Vera, sensacional, sensacional. Ele me derramou em mim uma alegria tão grande, que essa alegria, ela é como uma fonte de água que jorra o tempo todo dentro de mim. Deus é tremendo. Sabe? Então, graças a Deus, é maravilhoso. Tremendo. Glória a Deus por isso.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Num processo desse, quando se alguém está passando, quando a gente faz, é importante a gente olhar, observar ao nosso redor, as pessoas, o contexto ali, sabe? Você, igual a essa frase que nós lemos aqui, que eu li aqui, a questão do muro, né? Sim. Então, assim, não deixar criar muros ao redor desse sofrimento, dessa dor. Porque o muro, ele vai impedir da gente ter a visão, né? O muro, ele fecha, ele impede. Não, o muro tem que ser destruído e a gente ter essa visão ampla, esse horizonte lindo, perfeito, que Deus tem para nós. Sim. E essa questão do levantar, porque eu pensei assim, não dá para continuar assim. Deus conhece a minha dor, Deus sabe o quanto. Olha, uma mãe que perde, só uma mãe que, olha, não tem como descrever, sabe? Só quem perde mesmo sabe, né, pastor Ivanildo? Sabe, exatamente. E assim, graças a Deus, Deus tem nos agraciado. Estamos aí nesta caminhada já há mais de 20 anos. É interessante que nessa situação, a gente não tem uma amnésia, né? Você não quer dizer que você nunca mais vai lembrar. Tá ali, você lembra, mas não te causa mais dor. Aí que você é o que eu sinto. Entende que veio a cura, né? Você está... Exatamente, porque isso não me dói mais, isso não me faz mais chorar, você entendeu? Então, eu não fico ali em cima dessa dor. Então, eu lembro o dia que nasceu, eu lembro a roupa que eu estava na maternidade, eu lembro de cada detalhe, eu lembro dos detalhes, de toda a caminhada, de todo o processo. Mas quando eu não falo com dor mais, eu não falo mais com lágrimas, sabe? Porque aí nesse processo todo a gente vai entendendo, Deus vai trazendo as entrelinhas, Deus vai trazendo, sabe, a luz para a gente entender, sabe? E saber que Deus é Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida, Ele tira a hora que Ele quer, Ele dá a hora que Ele quer. Quem sou eu para questionar? Então eu sempre me coloquei diante do Senhor assim, mas uma coisa eu sempre pedi a Ele, que me dê graça, que me dê força, que me dê ânimo para continuar. É muito importante que você falou. Eu aceitei, é muito importante aceitar os fatos como eles são reais, saber como lidar com eles, né? Crendo realmente, no seu caso, que Deus está no controle de todas as coisas. Exatamente, porque o aceitar é bem difícil, né? Se a gente não aceitar, você tem que aceitar. Sim. E nesse aceitar é dizer assim, a outra parte é mais forte, né? Deus é mais forte do que eu. Quem sou eu para lutar contra Deus, né? Sim. Ele viu o quanto eu implorei, porque eu tive tempo de implorar, né? Já pela medicina, os médicos já tinham me dado esse diagnóstico, já tinham me preparado, os médicos, né? Então eu sabia que a qualquer momento eu iria perdê-lo, né? Então não foi uma perda assim repentina, não. Você foi preparada. Foi longo, né? Eu fui assim vendo tal. Mas assim, aí Deus sabe o quanto eu implorei, porque mesmo eu sabendo, diante da medicina, eu também tive a parte de implorar a Deus, né, para que ficasse, para que não tirasse de mim. Deus me ouviu muito em relação a esse clamor, a esse pedido, a essa imploração, né? Mas até que um dia eu entendi que Ele é soberano, a vontade dele é soberana. Quem sou eu para questioná-lo, né? Aí eu falei, olha Deus, então faça o seguinte comigo, me ajuda então, me dê força, me capacita, me sustenta, sabe? Outra coisa também, Vera, importantíssima, é a questão do choro. Do choro. Tem gente que às vezes pensa assim, não vou chorar, porque eu quero demonstrar que eu sou forte. Então, o choro me ajudou bastante também, acredito, na questão do processo. Eu chorava muito, eu chorava. Se eu encontrasse alguém que, mesmo que aquela pessoa não iria resolver como não resolveu, de trazê-lo de volta, mas ela me ouvindo, já era um alívio. Sim. Mesmo não resolvendo, mas eu chorava, eu queria falar para alguém, eu queria desabafar, claro, com pessoa certa, apesar daquele tempo quase não ter terapia, psicólogos, profissionais, né, enfim, na área, mas assim, Deus coloca pessoas também para ouvi-la, para nos ouvir, para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação. E
Então eu chorava, eu não prendia o meu choro, sabe? Eu derramava minhas lágrimas, eu derramava mesmo. Isso foi também muito importante. Na questão do processo. A questão também do processo, no dia da perda, eu não tomei remédio, fiquei sem remédio, né? Porque eu quis viver a dor do luto. Não me deram remédio para ficar lá. Não, eu estou vivendo esse momento, eu quero viver esse momento. E Deus nos concedeu a graça até hoje. Interessante como todos os pontos que você colocou, muito interessante. Sim. Como que você foi superando essa dor, que é realmente uma dor, tem explicação, né? A dor, a perda de um filho não tem explicação. Eu tenho acompanhado muitas mães nesse processo doloroso desse luto, realmente, mas graças a Deus que Deus lhe deu assim, uma sabedoria tremenda. E você deixou que Deus trabalhasse na sua vida. Isso é muito interessante. Exatamente. Então, e é importante nesse processo a gente fazer mesmo uma triagem daquilo que você quer ouvir, aquilo que vai fazer bem, né? Então eu procurei só ouvir coisas boas, coisas que me alegrassem, notícias ruins, vamos dizer, não gosto. É uma coisa que eu deletei da minha vida, né? São notícias ruins. Porque a gente tem pessoas, né, que gostam de notícias ruins, e a notícia ruim, ela tem muito mais ibope, o ibope dela é muito rápido, né, Vera? Uma notícia boa, uma notícia que é para alegrar o povo, a população, a humanidade, sim, não tem muito ibope, né? A notícia ruim, ela vai longe muito rápido, e ela se propaga de uma forma impressionante, e as pessoas dão mais valor a essas notícias. Eu pensei, não é isso que eu quero, vou deletar isso da minha vida, eu quero valorizar as notícias boas, são essas que eu quero ouvir, coisas ruins não quero, sabe por quê? Eu não sou urubu, né? Sim. O urubu, ele gosta de carniça, né? Já viu uma carniça tem urubu quando tem uma carniça? Sim. Então eu não sou urubu, eu sou filha de Deus. Eu quero ouvir aquilo. Eu quero ouvir aquilo que ele tem para a minha vida, né? Então, eu quero essas coisas. Então, isso também ajudou bastante. E outra coisa também, fez muito bem para mim, mas assim, eu acredito que foi o Espírito Santo que me deu esta orientação e esta criatividade, foi de eu não ficar vendo as coisas pessoais, ou guardar coisas pessoais, ou ficar ali vendo, por exemplo, ir lá, né, ficar olhando aquilo lá, não. Eu coloquei na minha cabeça, assim que aconteceu, pronto, né, e assim, não fico atrás dessas coisas, sabe? Porque isso não me faz bem, Então, aquilo que não me faz bem, eu deleto. Interessante. Tiro, vai me fazer mal, eu deleto mesmo. Importante. Então, isso foi me ajudando muito no processo da cura. E sempre crendo, né, que Deus, ele cura a nossa alma, ele cura o nosso coração. Com certeza. Mas é necessário confiar, é necessário entregar, é necessário deixar e prosseguir a nossa caminhada. Assim, dos muros. Então, você diz assim, não construa um muro ao redor do seu sofrimento. Não construir. Não construa um muro ao redor do seu sofrimento. Aí você captou isso. Ele não vai te proteger, vai te impedir de sair. Esses muros, Vera, eu imagino assim, são aquele sentimento de autopiedade, de automiseração, eu sou uma coitadinha, tipo assim, peraí, eu sou a única mãe que perdeu filho. Quantas mães? Eu não sou a única, eu não sou a primeira e nem a última. Sim. A gente chama de mecanismo de defesa, né? São muros de autoproteção que você cria para querer se proteger, mas ao contrário, eles te impedem de viver uma vida plena. Exatamente. E também querer que as pessoas sintam o que eu sinto, que tenham pena de mim. Não
não dá, são esses muros, realmente, impede, né, de sair dali. Porque também tem uma coisa, Vera, a questão é, olha só, a dor é minha, a dor não é da minha amiga, a dor não é lá do meu pai, a dor é minha. Quem é a sua dor? Exatamente, a dor é minha. Agora eu vou querer ficar querendo que as pessoas tenham dó, pena de mim o tempo todo. Claro, elas são importantes, são. E também elas têm um tempo na nossa vida, não é? Nossas vidas. Elas passam ali, elas vão ficar, por exemplo, quem é que vai ficar comigo 24 horas, 5 anos, 6 anos comigo, ouvindo as minhas lamúrias, ouvindo as minhas queixas? Não. Elas têm a vida delas também, têm a caminhada delas, têm as suas famílias, seu trabalho, sua vida, enfim. Sim. Então, elas são importantes, mas elas são muito rápidas em nossas vidas. Sim. Não é mesmo? Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela está passando por um luto, aí no primeiro dia tem um tanto de gente ali ao redor, inúmeras de pessoas. Gente, depois daquilo ali, somem. Mas por quê? Porque elas são ruins? Não são. Porque elas têm as suas vidas, sua caminhada, os seus trabalhos, seus projetos. A gente fica só. A gente fica sozinho. Quem passa sabe disso. A gente fica praticamente só. E hoje a gente tem que desenvolver esse mundo. A Dani está falando aqui. Vocês cuidaram tanto de mim quando passei pelo aborto. Amo vocês. Muito bem essa situação. Como você conseguiu superar esse momento tão difícil. Essa situação, assim, inimaginável. Só quem passa realmente esse processo doloroso da perda de um filho é que pode mensurar um pouco, porque, como eu falei, cada pessoa tem a sua própria maneira de ver, de sentir, de observar. Exatamente. Hoje eu creio que está edificando muito as vidas, todos esses passos. Eu fui observando que você foi colocando, você foi dando, como é interessante, né? Quando você falou assim de ter consciência da sua dor e ter consciência que essa dor é sua, né? Então, isso é muito importante, que entra naquele primeiro ponto, né, do autoconhecimento, você se conhecer realmente e conhecer sua fragilidade, suas forças, seu potencial e a sua fragilidade também. E se aceitar, né? A autoaceitação é muito importante. É verdade. Então, eu queria fazer assim, lançar agora umas perguntas. Você que está nos assistindo, você que posteriormente vai nos assistir. Então, eu quero lançar aqui alguns questionamentos para que a gente esteja assim, avaliando, fazendo uma autoavaliação, não é isso? Como você falou, todo recomeço tem um preço, né, a se pagar. Todos nós podemos recomeçar, mas há um processo, né? Tudo demanda um tempo. Então, eu quero perguntar assim, você é uma pessoa resiliente diante de tudo isso que a pastora Evanilda foi falando, essa capacidade, essa habilidade que ela teve de superar essa adversidade, esse momento tão difícil, tão doloroso. Quem sabe você está num processo, passou algum processo também assim de perda. Você conseguiu... vamos imaginar, você consegue superar a perda? Você acha que você é uma pessoa resiliente? Como você enfrenta essas situações difíceis, essas situações adversas que, como eu falei, ao longo da nossa existência nós passamos? Como que você enfrenta o diagnóstico de uma doença incurável? Quem sabe tem alguém aqui que está nos ouvindo, que recebeu esse diagnóstico. Como você tem superado? Como você enfrenta diversas perdas em várias áreas, emocional, sentimental, familiar, financeira? Como enfrentar essas perdas e não perder a esperança? Será que nós somos capazes de resistir a experiências estressantes e não permitir, olha só, que elas afetem a nossa produtividade? Ou seja, tem as experiências estressantes, tem as situações dolorosas, tem as vivências. Eu passei por experiência há 2 anos e meio atrás de uma perda do meu esposo. Então, são perdas, mas nós não podemos permitir que isso impeça de sermos produtivas. Precisamos superar. Precisamos, como diz, tocar o barco para frente. Então, será que no meio de todo esse caos que estamos vivenciando dessa pandemia, nós conseguimos nos manter calmos, saudável,
saber lidar com as nossas emoções, tudo isso é resiliência. Talvez você se pergunte, como fazer o que eu preciso fazer para ser feito, para seguir em frente? Ou quem sabe você diz, como me recuperar, Vera? Como me recuperar, pastor Ivanildo? Após ter acontecido um evento estressante ou traumático em minha vida. Mas aqui a pastora Ivanildo acabou de relatar. Gente, a perda de um filho é uma dor, como eu falei, inimaginável. Só quem passa sabe esse processo doloroso. Mas ela recuperou, ela superou. E olha, essa foi mãe, como você falou de Ana, né? Foi mãe de 3 lindos filhos, é mãe de 3 lindos filhos. E talvez você me pergunte assim, o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa resiliente? Eu vou deixar vocês com essa pergunta. Porque, como eu falei no início, a resiliência é uma característica que pode ser amplamente desenvolvida. Então, vamos, com essa experiência, com esse relato que você trouxe, Vanilda, nós aprendemos muito, porque você deu uns passos assim, você exercitou a sua fé. Você exercitou a sua fé em Deus. E isso é muito importante. A fé, ela ajuda muito em todo o processo de cura emocional. A fé é fundamental. Eu já quero agradecer por você ter aceito esse convite. Quero agradecer por você estar sempre do meu lado quando eu precisei. Por você cuidar dos meus filhos quando eu não estava em Vilhena. O carinho que você tem pelos meus filhos. Eu tenho ainda a foto do Maian quando foi visitar o pastor Steph, o carinho com que ele foi recebido, o carinho com que você trata a Nayara. Olha, essas amizades saudáveis, esses relacionamentos que nós desenvolvemos, você é muito especial para mim. Amém. É recíproco, viu? Sentimento recíproco. E grata pela presença de cada um de vocês que estão nos... Um abraço a todos e até a próxima live.